Economia prateada, longevidade no olhar. Papo de idade, é aqui o seu lugar. Histórias contadas com tanto saber, o brilho no olho que faz renascer etarismo. Vamos desconstruir. O Papo de Idade de hoje vai falar com a doutora Claudineia Castro, gestora do PROCON daqui de Taubaté, uma especialista no direito previdenciário. Nós vamos falar sobre as várias maneiras que hoje existem aí nesse mercado, sobre golpes com as pessoas mais idosas. Não só com as pessoas mais idosas, mas especialmente com esse público, né? Então vai ser uma conversa bastante interessante, instrutiva, elucidativa, que você não pode perder. Mas eu quero começar antes agradecendo aqui o nosso patrocinador master, ValeSom Centro Auditivo. Fica há 42 anos no mesmo endereço, ali na Bispo Rodovalho, número 104, no centro de Taubaté. Lá na ValeSom, os aparelhos têm tecnologia de inteligência artificial. Ele reconhece e faz o ajuste conforme o ruído externo. Seu Roberto Queiroz, aliás, um empreendedor 70+, que está há 42 anos à frente da ValeSom, faz um atendimento personalizado, faz uma parcelinha que cabe no seu bolso e dá o atendimento e a manutenção permanente. Então, se você precisa de um suporte para ouvir bem, nós recomendamos ValeSom Centro Auditivo. Muito bem. Doutora Claudineia, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante, que muitas pessoas, né, que já estão aqui na nossa audiência vão gostar, vão se instruir, vão ficar espertas, né? Porque, infelizmente, o mal trabalha rapidamente para fazer com que as pessoas de bem, as pessoas que ainda têm confiança no ser humano, acabem caindo em diversos golpes, né? Então, só para dar um dado aqui em Taubaté, nós já temos entre 51 e 54 mil pessoas acima dos 60 anos. Então, é um público muito grande que está aí, né, vulnerável para essas pessoas que costumam, infelizmente, lograr êxito na inocência da pessoa idosa, né? Muito obrigada. Como é que você vê essa questão? Eu que lhe agradeço muito, Cíntia, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui para falar da proteção e defesa à pessoa idosa, principalmente no que tange essas práticas abusivas, né, econômicas, bancárias, essas fraudes que hoje têm judiado demais dos nossos idosos. Realmente, aqui em Taubaté, no nosso PROCON, o maior índice de reclamação hoje se refere a bancos, porque existe uma triangulação muito grande entre bancos pequenos, bancos grandes, contratos que surgem, contratos que não foram devidamente assinados, ou seja, a fraude vem abarcar essa situação toda e quando o idoso vê, quando o aposentado se vê numa situação complicada, quando ele vai receber o seu rendimento, lá está o consignado que ele não autorizou. O empréstimo consignado já há algum tempo, né? Não é de hoje. Ele é realmente um dos grandes vilões. Se a gente realmente for pesquisar, ele está no topo ali da lista das reclamações e o aposentado às vezes não tira nem o extrato, né, da sua aposentadoria. Ele só vai ali no caixa, recebe o líquido e às vezes nem percebe, demora algum tempo para perceber que esse empréstimo está sendo descontado. Perfeito. O que acontece, né? Essas práticas abusivas é um mecanismo que já vem de muito tempo. E, ao que se vê, essas pessoas parece que elas também vão se pós-graduando no crime. É terrível, mas é a pura verdade.
Por quê? Como você mesmo falou, às vezes você não se preocupa de olhar o extrato, porque se você não fez um empréstimo, o seu dinheiro, o seu rendimento vai estar lá. Mas o que acontece? Com delicadeza, eles acabam com o cartão, com essa criação de fraude, acaba descontando 150, 120, o que pode ser à vista de um aposentado não ter se tocado do valor pequeno. Só que deste valor de 100, passou 3 meses, não houve uma visualização dele, pode aparecer outro. E aí já vem um de 300, um de 500, e assim sucessivamente. Até que cai a ficha, opa, peraí. Está muito diferente o meu rendimento, o meu ganho, do que realmente eu deveria estar recebendo. Quando o aposentado ele vai até o INSS ou ele baixa o rendimento dele, o extrato de rendimento dele, ele vê lá os consignados, o RCC, o RMC, o RDC, ou seja, os cartões e os empréstimos que ele nunca assinou. E aí, quando ele chega nessa constatação, ou no INSS ou no banco, qual é a via primeira que ele abre uma reclamação? É no próprio INSS, no próprio banco, ou então ele é orientado a ir ao PROCON? O que está acontecendo hoje? Na realidade, quando é o banco dele que aconteceu um empréstimo e tal, ele pode ter mais facilidade de indagar. Escuta, não realizei esse empréstimo, quero cancelar isso, quero a devolução. Ele tem um pouco mais de facilidade. E quando não é o banco dele? Quando é um banco que ele nunca tem. Tem bancos que nem tem na nossa cidade. São bancos que tem só em Minas ou só em São Paulo. Então, o que acontece? Ele fica perdido, né? Então, nessa de ficar realmente, não sei aonde me socorrer, vá até o PROCON, porque lá você vai ter essa condição de o que eu posso fazer. Olha, aqui está o meu extrato de rendimentos, aqui está o valor que está sendo descontado, que é a prova, né? E aí sim, no INSS, através do seu aplicativo do meu INSS, ele consegue acessar quais contratos são esses. E aí sim, através dessa reclamação, por exemplo, apareceu 3 contratos no extrato dele. Serão 3 reclamações diferentes contra o banco A, B e C. Aí o que acontece? Aquele banco ele vai ter o prazo processual ali de 10 dias para responder. E o PROCON solicita, apresenta o contrato assinado. Então, geralmente, não apresenta. O que acontece? Pede-se a suspensão daquele desconto e geralmente vem uma audiência para tentar se resolver ali no processo administrativo. Porque no PROCON, muitas vezes, quando depende de uma prova, de uma ampliação de prova, o que é essa ampliação de prova? Vai precisar aparecer uma assinatura lá que ele vai alegar, não é minha. Mas, para isso, a pessoa vai ter que judicializar. Por quê? Vai ter que conferir essa assinatura. Porém, com a reclamação no PROCON, suspende-se os descontos até que seja analisado judicialmente. E aí, sim, através de um grafotécnico, o que o juiz determinar vai ser realizado, devolve-se o que foi descontado, mantém a suspensão e cabe, inclusive, o pedido de indenização e dano material. O que aconteceu, tem pessoas que acabam até perdendo plano de saúde, quando tem, porque está descontando tanto que eu não consigo pagar o meu plano de saúde. Então, esses danos materiais, eles também devem ser visualizados pelo magistrado quando uma ação ela é judicializada. Olha só, é complexa a coisa, né? E quando o empréstimo consignado, vamos aqui, situações reais que com certeza a senhora já deve ter visto. O aposentado ele já está numa idade muito avançada, mas ele ainda não tem uma tutela, uma curatela, mas um neto, um filho o convence
né, de uma forma assim, tentando ludibriá-lo de que ele está assinando um outro documento e acaba fazendo um empréstimo consignado em nome dele sem ter ciência daquilo. Deve ser mais difícil resolver esse problema, né? Na realidade, o que acontece? Aquela pessoa vai ter que responder por isso. E ela vai responder onde? Criminalmente, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, o avô, o pai, ele se cala para não prejudicar o filho, porque ele vai ter que fazer o boletim de ocorrência e mostrar, através de todas as provas processuais, o que aconteceu, o que vem acontecendo. Então, infelizmente, muitos acabam se calando, porque eu não quero prejudicar o meu neto, eu não quero prejudicar o meu filho. Mas a gente tem sempre os lados, né? A partir do momento que está acontecendo essa prática abusiva, será que se eu não der um puxão de orelha que às vezes seja menor, é a primeira vez, ele não tem antecedentes, ele vai tomar um puxão de orelha da justiça e pode parar por ali. E se não for feito? Será que não pode piorar? Então, são várias situações que a gente tem que relevar nessa situação. Então, a gente busca resolver da melhor forma possível, que não agrida também esse outro lado. A gente mostra o caminho. Uhum. A gente mostra o caminho. Agora, quando existiu ali uma prática abusiva, não tenha dúvida, eu acho que o melhor caminho é a gente buscar a solução, para que ela não continue se arrastando ou se desenvolvendo mais ainda. Isso é uma agressão patrimonial, né? Uhum. Eu fico pensando quando você falou em, de repente, ter um empréstimo em um banco que nem é o banco que ele recebe o benefício. Como é que se dá esse vazamento de dados pessoais para que outra instituição tenha acesso aonde ele recebe, o dia que ele recebe, o valor que recebe? Porque quando a pessoa entra com processo, um pedido de aposentadoria no INSS, no dia seguinte ela já começa a receber ligações oferecendo empréstimo consignado. De onde esses dados são vazados e por quem esses dados são vazados e como isso é tratado? Na realidade, a lei que protege os dados, né, ela deveria ser obedecida. Infelizmente, a gente tem aí o povo do mal. Nós temos empresas especializadas aí em passar relação de dados pessoais um para o outro. Então, tem empresas do mal que vendem essas listagens. É difícil falar da onde. Só que inclusive sai do próprio INSS, sai dos bancos, porque existem agentes que trabalham nesses locais, existem os funcionários do banco que, infelizmente, entram para o lado do mal e acabam fazendo isso e passando os dados. Infelizmente é uma fragilidade que ainda não tem uma blindagem 100% eficiente, né? Mesmo porque o INSS, ele não deixa de ser responsável, ele é responsável porque ele recebe de todo mundo os valores para que ele repasse, né? Então, durante a vida inteira, o que você fez? Você trabalhou e aquele dinheiro descontado do seu salário, ele ia para o INSS. Então, ele geriu a vida inteira todos aqueles valores. A fiscalização sempre foi uma situação que foi deixada de lado e a fiscalização ela deve ser obedecida. Tanto é que nós tivemos aí quantos, entre aspas, assaltos aos aposentados, as pensões, quanto existiu. Então, é uma situação difícil e ela tem que ser realmente revista, retrabalhada, para que a gente possa proteger ainda mais os nossos, não somente os idosos, principalmente os idosos, porém, nós temos aquelas pessoas especiais que recebem pensões, nós temos o pessoal que recebe o LOAS, eles também precisam desse acolhimento e dessa visão, esse olhar diferenciado.
E a certeza da punição, né? Porque eu acho que a certeza da impunidade é que mantém essa rede tão eficiente de tráfico de dados cadastrais. Mas Crescimento, né? nunca para, né? Nunca para, é incrível. Infelizmente, deve ter um data center gigante aí com os dados de todo mundo, né? E deve valer uma fortuna. Mas o empréstimo consignado é o campeão, mas a gente sabe que existem diversas outras formas de golpes. Você podia relatar para a gente quais são assim os principais que você recebe queixa? Hoje está bem na moda a portabilidade, né? Só para o pessoal entender. Antigamente você tinha um carro, o carro você financiou, e aí você precisava de um dinheiro de última hora, você ia lá, refinanciava o carro, aumentava-se as suas parcelas e você pegava um determinado valor. Hoje, eles estão ligando para você. Como que sabe que você tem um empréstimo? Eles ligam para você. Olha, você tem um empréstimo que está sendo pago 1.200. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse empréstimo, eu vou aumentar as parcelas e vou ainda deixar para você pagar 900. Eu vou dar um desconto. E muitas vezes, na maioria das vezes, é golpe. Aí você acaba ficando com dois. Duas dívidas, né? A que tinha e a do golpe. Então, existe muito o consignado, existe hoje, que está na última moda, que é esse que eu acabei de falar. Nós também temos, eu até fiz algumas anotações, os golpes digitais, né? Que você está no telefone ou você... Nós podemos ser idosos, mas nós não podemos deixar essa vida onerosa permitir que a gente fique caindo em golpe. Porque se eu fico muito tempo no telefone, eu não sei se você já prestou atenção nisso. Eu estava conversando outro dia com um consumidor, ele gosta do joguinho no telefone, mas só o jogo mesmo, dá ali tem vários tipos de joguinhos, né? Não são pagos, nada. Mas enquanto você está jogando, aparece de forma massiva, oferecendo realmente para você começar a praticar jogos pagos, apostas. Então, nós temos que nos ater isso, porque uma clicada ali, parece que já vem um vulcão de coisas para você. Um vulcão de golpes para você. Além disso, tem muitos relatos, né, da falsa clonagem, o banco te ligando, dizendo que o seu cartão foi clonado e que você precisa cancelar o seu cartão. Então, clique aqui para cancelar o seu cartão e aí você já entregou todos os dados do seu celular, né? Perfeito. Principalmente eles ligam para você e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Olha, é o que nós estávamos até comentando há um tempo atrás. Olha, você tem uma dívida que está apontada e está descontando já faz 5 meses nesse cartão. Mas nós precisamos verificar se você vai desejar a continuidade desse cartão. A pessoa para. Como assim? Não tenho esse cartão, eu nunca ouvi falar. Tem sim, dá uma olhadinha no seu extrato de rendimento. A pessoa vai ver e está lá sendo descontado 100, 200, 300 reais. Mas eu não tenho esse cartão, eu quero a restituição de tudo. A pessoa fica brava, lógico, tá tirando um dinheiro que me pertence e eu não assinei nada para você. Aí o que acontece? Não tem problema, a gente vai cancelar, mas para isso eu preciso que o senhor me envie uma foto do seu documento. Que tem a sua foto ainda, ó. Eu preciso que o senhor me envie essa cópia. A pessoa envia na melhor das intenções para cancelar esse cartão que está sendo cobrado. Passou 3 dias, ele pode verificar no seu extrato que ali vai ter mais 2, 3 empréstimos. E assim, esse extrato que é oferecido é um extrato fake, então, não é o extrato da conta da pessoa? Não. Esse pessoal, ele não manda o extrato para você. O que ele faz? Você está tendo um desconto no seu rendimento e você não verificou. Um desconto que realmente existe. Existe um desconto ali.
mas você nunca provou. E da onde que é aquele desconto? É de um cartão de crédito. Mas eu nunca tive esse cartão de crédito. Uhum. Então, passou 5 meses, ligou para você. Olha, você tem um cartão assim, assim, eu quero saber se você quer dar continuidade. Não, eu não tenho, eu nunca assinei, eu não tenho esse cartão. Olha, verifica que você tem o Entendi. desconto. O golpe já foi dado O anteriormente. golpe já foi dado e a pessoa, nesse momento que ela manda a foto do documento com a fotografia, Pronto. pronto. Aí ela Aí já vem caiu no outro mais, golpe. vem mais. É golpe sobre golpe. Os entregadores também, né? Agora tem os falsos entregadores de uma encomenda que você nunca pediu, né? Toca a campainha, encomenda. E a pessoa sai lá fora, uma caixa vazia, com seu nome numa etiqueta, e eu preciso do reconhecimento facial para confirmar que eu estou entregando a encomenda. Também tem muito, né? Também tem quando não é mais grave, né? Porque é por isso que a gente precisa realmente nos ater à segurança. Muitas vezes, aí não é não relacionado ao PROCON, mas a própria segurança pública mesmo. A pessoa vai fazer uma entrega, mas eu não pedi nada, só que eu fui, abri o portão da minha casa e atendi. Às vezes eu estou sendo roubada, a pessoa acaba entrando para sua casa, cometendo um roubo à mão armada, prejudicando alguém na sua casa. Então, e outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também é o assédio comercial. O assédio comercial é gritante, tanto presencial como pela internet. Como que é um assédio comercial hoje? Estou passando na praça, aquelas escolas. Não, porque vem fazer um contrato comigo, você pode estudar tanto online quanto presencial, você vai fazer um curso de computação, um curso de inglês, um curso de espanhol. A pessoa fala tanto na sua cabeça que você acaba realmente, tá bom, passa o telefone, não sei o quê. De repente aparece um contrato. Eu não fiz esse contrato. Então nós temos que ter atenção nesse tipo de assédio. Muitas vezes, contrato de prestação de serviços também. Mas o contrato, ele pode sim. Eu estou em dúvida. Estão me descontando a mais do que eu devo. Estão me cobrando a mais do que eu devo. Eu estou me sentindo lesado. Vai até o PROCON, vai até a instituição bancária que fez aquilo, vai até o Poder Judiciário, entendeu? Por que é importante o PROCON? Por que a gente tem mostrado muito para as pessoas a importância do PROCON? Lá, esse processo administrativo, a gente consegue ouvir a pessoa, acolher essa pessoa, anexar as provas que realmente demonstram que ela está sendo lesada, que foi uma prática abusiva, e aí a outra parte se defenda. Aí vocês conseguem dar para ela a materialidade do crime que ela sofreu, né? Perfeito, perfeito. Exatamente. E aí, dentro desse processo, doutora, como a senhora vê que realmente existe êxito quando os processos são judicializados? Muitas vezes, graças a Deus, a gente consegue também resolver isso lá mesmo no PROCON, porque nós temos audiências. Então, numa situação que houve a reclamação, aí tem o devido processo legal e o contraditório. A outra parte vai também fazer a sua defesa. Havendo essa possibilidade, muitas vezes, numa mediação, nós temos as salas de audiência, onde nós trazemos as pessoas, nós sentamos, nós conversamos e vemos essa possibilidade de fazer essa mediação. Tudo se resolve ali. Aí já é um acordo extrajudicial mesmo. Perfeito, perfeito. Ele é normatizado, tudo bonitinho, com todas as cláusulas necessárias, formalizado. Por quê? Digamos que a empresa foi e falou, não, eu vou ressarcir, eu vou devolver, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não cumpriu. Isso. Opa, a pessoa tem todo o direito de pegar todas as cópias do processo e para o judiciário
porque ela já vai ter meio caminho andado, concorda? Já tem um termo assinado. Sim. Um termo, eu posso entrar com um pedido, inclusive, de execução. É muito mais rápido, porque foi analisado, foi verificado, foi juntadas as devidas provas. Então, eu tenho um processo formalizado. Eu vou para o juizado especial, ou dependendo do valor, né? Eu vou para uma vara comum. O juiz vai analisar a situação, muitas vezes, com todas as provas ali, ele consegue já julgar, não fica se protelando no tempo. Porque o que as pessoas hoje sentem muito é a demora no processo. Exato. É muita demora no processo. Então, tudo que a gente pode fazer hoje, de forma que não seja judicial, é melhor. Melhor porque é mais rápido, né? Mais rápido. Aí, no último caso, então, aí a gente informa como pode ser judicializado. Então, de qualquer maneira, o ideal é ir ao PROCON. Reclame no PROCON. Reclame no PROCON, porque ou de forma administrativa, ou você conseguindo dar materialidade ao golpe que você sofreu, o PROCON é o caminho mais rápido. E as pessoas, e nós nos sentimos tão assim, de mão atadas, porque não só as pessoas estão sofrendo, eu não vou deixar de falar nunca, eu já sofri uma situação dessas, graças a Deus resolvi. Meu pai, eu ajudei muito o meu pai estava acamado. Ele tinha um problema, ele tinha câncer na época, ele não conseguia nem se movimentar. E durante 60 anos da vida dele, ele teve uma continha. Ele recebia, as pessoas de mais idade geralmente retiram dinheiro, faz o pagamentozinho lá em dinheiro, né? Isso. A vida inteira dele foi assim. Então, o que aconteceu? Nós conseguimos demonstrar que o que estava sendo retirado, né, de valores de caixas eletrônicos não era ele. Nossa. Ele estava na Câmara e não conseguia fazer isso. Então, assim, mas foi tão importante que a gente conseguiu anexar todas as provas devidas que aquela pessoa não era ele. Tanto é que hoje os bancos também estão, entre aspas, melhorando. Hoje visualiza a pessoa que está lá, hoje você tem o acesso digital. Então, tá melhorando, mas mesmo assim, né? O medo é que daqui a pouco comece a cortar o nosso dedo para levar lá, né? Faz um de silicone, né? Infelizmente, a indústria do mal é rápida. É rápida. Se adapta rápido. É verdade. Mas essa questão de golpe, quando a gente soube desse escândalo dos roubos do INSS, né? Dos aposentados, eu tirei o extrato da minha sogra e estava lá. Um sindicato que ela nunca aderiu, que não é nem da cidade dela, e ela foi ressarcida em 800 e poucos reais recentemente. Será que foi só isso, né, que realmente foi retirado dela? Então, realmente, é muita atenção e informação. Como é que o PROCON auxilia para que essas informações, para que essas precauções sejam tomadas? Quais são os canais de comunicação que o PROCON tem com a população? Durante todo esse ano, nós fizemos várias palestras, não só em um bairro, quanto em outros bairros, outras cidades. Nós buscamos levar essa informação para as pessoas nos núcleos de pessoas de mais idade. Fomos até escolas, inclusive, levando informação para o pessoal, para as crianças do segundo ano do colégio, primeiro, terceiro. Por quê? Porque eles têm pais, têm tios, têm avós. E essa meninada é muito inteligente. Eles têm uma facilidade de entrar no site, de verificar. Então, eu pedi a ajuda deles para que eles pudessem ajudar os próprios pais, os tios, os avós. Mostrei a eles que, de repente, alguma empresa do mal estava tirando o dinheiro que seria para eles. Eles pararam realmente e entenderam. Foi muito interessante. Então, essa meninada é muito inteligente e também querem nos ajudar. Nós temos que mostrar para eles os canais e como podem ser, como pode ser levada essa informação
para os pais, né? Eu acho que é uma honra a gente estar unindo esses dois lados, as crianças, as pessoas de idade, para podermos trabalhar juntos. E tudo começa pela educação, né? Quando você quer mudar uma geração, você tem que partir da educação, né? Perfeito. Para criar essa base com uma cultura já com esse olhar de proteção pelo mais idoso. É isso aí. Nós também hoje temos bastante marketing, então a gente faz todo o trabalho, fazemos vários folders também, vai para o site da prefeitura. Nós temos feito esse trabalho de ir às rádios, levar informação para as pessoas. A semana passada, inclusive, falamos das Black Friday. Nossa, esse é um ponto importante, né? Atenção, como que eu posso trocar esses 7 dias, como que eu posso visualizar? Porque o pessoal tem uma mania de querer levar vantagem em tudo. Tem o comércio, tem as pessoas realmente que são mais técnicas, que são mais responsáveis, mas também tem o pessoal que quer levar vantagem em tudo. Ah, tu comprou, mas recebeu ontem. Prova que recebeu ontem, porque daí nós temos o prazo. Como que eu efetuei a compra? Para eu ter esses 7 dias, eu tenho que ter recebido o produto. Senão, como que eu vou verificar que eu não gostei do produto? Entendeu? Claro. Então, assim, são situações que elas devem ser analisadas de perto. Então, quando a gente recebe a reclamação, quando a pessoa vai até lá, a gente para, a gente analisa. Durante 1 hora, a gente está ali com aquela pessoa no atendimento para saber tudo o que aconteceu e como que a gente vai poder ajudar. Entendi. Mas além da sua atuação como gestora do Procon de Taubaté, eu sei que você tem um trabalho grande nessa área previdenciária, né? Você dá palestras. Qual é o teu trabalho nesta área, neste segmento previdenciário? Não, na realidade, eu sempre tive um escritório, trabalhei por 28 anos na área previdenciária. Trabalhei mais com o RGPS do que com o RPPS. Mas, como a gente estuda, a gente é obrigado a estudar de todos os lados. Então, a gente analisa, a gente estuda, a gente trabalha com aposentadorias, a gente trabalha com acidentes do trabalho, a gente trabalha com os auxílios. O importante é realmente levar aquela pessoa que faz jus àquele direito esse reconhecimento. E quantas pessoas hoje estão aí, desconhecem o seu direito e, na realidade, têm aquele direito. E, infelizmente, com as alterações que tiveram no atendimento do INSS, porque, assim, eu posso dizer da época de 10 anos atrás, 5 anos atrás, 20 anos atrás, tinha aquela fila, mas havia o contato presencial. Moço, eu vim aqui porque eu preciso disso. Aqui estão os meus documentos. Hoje é tudo tão rápido, a pessoa chega, entrega o documento, ninguém vê nada. Hoje, inclusive, vários tipos de perícia. São perícias por videoconferência. Como que você consegue analisar? E aí se analisa muitas vezes pelo documento apresentado, pela declaração do médico, pelo atestado do médico, até concede 30 dias. Aquela pessoa está num momento de doença que ela tende a agravar cada vez mais. Só que depois que ela teve deferido, ela vai ter que reclamar novamente, ela vai ter que esperar, ela se perde nisso. Então, hoje em dia está bastante complicado, porque esses trabalhos são feitos em núcleos. Às vezes você dá entrada num determinado benefício aqui, ele vai ser analisado lá perto do Paraná. Como que alguém que está lá consegue a circunscrição onde você mora, a realidade que você vive, o local aonde você está? Hoje está bem difícil. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito técnico. Nossa, imagino. Parece que é feito para não funcionar. Infelizmente, é muito difícil você percorrer um caminho sem percalço, sem tropeço, né? Eu acho que seria quase impossível uma pessoa
entrar diretamente com pedido no site, baixa os documentos bonitinho e o seu benefício vai ser deferido, Concedido. né? Vai ser concedido. É isso aí. É uma luta, né? Parece que é uma luta. E as pessoas mais humildes, realmente, com certeza, devem ter uma grande dificuldade se não tiver um auxílio especializado. É. E nesse meio tempo, eu vejo assim que as pessoas preferem, às vezes, até receber um LOAS, que parece que tem um caminho mais fácil, do que um benefício permanente. E aí ela acaba se prejudicando nisso, né? O que acontece? Tudo que você faz de forma falseada, você faz uma entrega do que não é correto, você acaba recebendo amanhã, não adianta, sabe? Isso eu penso assim. Mas o que acontece? Tudo que você faz de uma forma correta, de uma forma cheia de moral, pode às vezes demorar um pouco mais, mas é muito mais decente. Então, por exemplo, as pessoas às vezes indagam com relação ao LOAS. O LOAS é um benefício assistencial, onde quem tem direito são as pessoas de idade que não têm condição de subsistência ou uma pessoa que possui uma deficiência e com essa deficiência ela não tem condições de se manter. Uhum. Então, passado por uma análise assistencial do próprio INSS e se desenvolve todo esse trabalho. É complicado? É complicado. Deveria ser simples, deveria ser fácil, porque as pessoas que precisam, de entrada, comprovei com as declarações médicas, com os atestados, com os meus exames, eu devo fazer jus a esse direito. Aí entra aquela outra situação, mas tem que ter você tem que sobreviver com 1/4 do salário mínimo. Quem hoje consegue, brincando com o ser humano, né? Então, aí a gente entra num outro lado. Há muito tempo atrás, com a lei 8.213 de 1991, todas as pessoas tinham direito ao auxílio acidente e à aposentadoria. Por exemplo, sofri um acidente hoje, na minha coluna, perdi um braço, eu vou ter uma reparação, um auxílio acidente, é uma reparação desse dano. Me aposentei, eu tinha continuidade, eu tenho a minha aposentadoria, porque quem pagou a aposentadoria? E eu, é do meu salário, eu contribuí do meu salário. E o auxílio acidente, quem concede? As empresas, elas têm uma recolha de imposto, você sabe disso? Sim. Por quê? É o imposto sobre o auxílio acidente, são sobre as atividades insalubres. Então, eu tinha direito. Simplesmente, um belo dia, apareceu uma lei e falou assim, não, abduziu essa situação, agora quem aposenta não tem mais direito. Houveram inúmeras brigas realmente e tal, mas quando o executivo deseja que seja feito daquele jeito, é feito, né? Fazer o quê? Então, manteve-se. Eu brinco até hoje que realmente foram lá e abduziram esse direito do ser humano. Foi abduzido. A pessoa hoje, quando ela recebe, amanhã ela se aposenta, ela perde esse direito e fica só com a aposentadoria. Uhum. Também é complicado? Porque é um direito seu, as pessoas lutam pelo direito de cada um. Então, eu entendo assim, trabalhei. Quais são os requisitos para minha aposentadoria hoje? Os requisitos são Y, X e Z. Tenho eles? Tenho. Eu vou dar entrada e vou receber. Por que você precisa de um profissional? Você precisa pagar um profissional para brigar por você, muitas vezes, judicialmente, se você tem aquele direito. Pois é. É inconcebível isso. E aí, quando você pega uma pessoa já fragilizada pela própria condição da aposentadoria, porque a aposentadoria, às vezes, ela tem uma conotação psicológica pesada para quem chega nessa fase sem um preparo, sem uma condição. E aí ela tem que passar por todo esse transtorno, o que certamente
agrava, né, essa condição psicológica dessa carga negativa que acaba sobrecaindo na pessoa em relação à aposentadoria. Deveria ser um prêmio que acaba virando um castigo, né? Perfeito, você falou tudo. Você falou tudo. E as pessoas, elas têm expectativa. Porque muitas pessoas trabalharam uma vida inteira, trabalharam em multinacionais, trabalhos pesados, ou seja, aquela expectativa que você tem de estar lá recebendo o seu direito. Uhum. Você tem que enfrentar uma justiça para provar que o seu direito existe, que ele está lá. É uma batalha, né? É uma batalha. Batalha. Então, a gente tem vários tipos de processo e as pessoas ficam realmente chateadas, desanimadas, mas não desistam. A gente consegue. A gente consegue. É isso aí. Em relação ainda agora, voltando ao PROCON, o PROCON, ele é um órgão do Estado, ligado ao governo do Estado, né? E o Estado, ele subsidia essas ações de panfletos, de marketing em mídia local, em rádio, etc. Como é que funciona isso? O PROCON é federal. Federal. Ele é federal. Nós temos o Senacom e tal. E nós temos os braços, que são os estados. Uhum. E aí nós temos o estado de São Paulo, que nós temos a fundação. Fundação PROCON São Paulo. Certo. E a fundação tem o convênio com as prefeituras. Então, existem prefeituras que não têm. Nós atendemos hoje, por exemplo, nós atendemos Natividade, nós atendemos Lagoinha, nós atendemos São Luís do Paraitinga, Redenção da Serra. Nós atendemos 5 cidades, além de Taubaté. Então, porque algumas cidades ainda não têm esse convênio. Olha que... mas eu moro em Tremembé, eu posso ser atendido em Taubaté? Muitas vezes você trabalha em Taubaté, então é mais viável você fazer a reclamação aqui. Vai ter um dia que vai ter audiência, e aí você consegue ter essa facilidade. Eu vou lá, que é mais fácil. Então, quando você adquire um produto naquela cidade, você pode fazer a reclamação naquela cidade. Entendi. Entendeu? Então, assim, como eles nos ajudam, como eles subsidiam essa situação? O convênio, eles passam para a gente os cursos, vários tipos de cursos. Cursos de fiscalização, cursos de atendimento. Por exemplo, quando tem qualquer alteração, inclusive na saúde. Chama o pessoal da ANS, porque a gente também tem vários problemas com as questões de planos de saúde. Onde nega aqui, onde nega ali. A gente tem que colocar uma situação, uma condição que saúde cuida de vida. Então, eu não posso me calar quando alguém realmente está necessitando de algo com perigo à vida e não fazer nada. Então, existe sim essa proteção através do próprio órgão, e as pessoas também podem fazer esses protocolos direto na ANS. A ANS tem ajudado muita gente. Tem ajudado muita gente. Então, e são todos protocolos administrativos, são processos administrativos que acabam sendo mais rápidos. Né? Então, aí, o PROCON concedeu esses dias, ele nos presenteou com um carro. Agora, nós acabamos de receber, através de uma emenda do Celso Russomano, 4 computadores, uma impressora. Nós já havíamos recebido também esse presente, que foi um carro a mais. Nós temos 2 veículos. Por quê? Dia de fiscalização, vai um carro para um lado, vai um carro para o outro lado, então, e nós estamos na rua. O importante é a gente estar na rua, mas nós precisamos contar com o consumidor. Porque, por exemplo, o PROCON, ele não trabalha com o tipo de produto, por exemplo, num posto de gasolina. Aí eu tenho que chamar quem? Eu tenho que chamar o Imetro, né, que trabalha com esse tipo de situação, com o conteúdo. Certo. Nós temos as parcerias. O que o PROCON faz? Ele pode verificar como está sendo cobrado, porque às vezes está lá um preço e na hora de você pagar, você vai pagar outro preço. Então, o PROCON pode ser acionado, como foi alguns dias atrás, e a gente vai a campo analisar essa situação, e se for uma prática abusiva,
o local ele é penalizado. Uhum. Ele pode verificar lá no próprio posto de gasolina, ele tem óleo, ele tem graxa, ele tem solvente, ele tem desengordurantes. É analisado e verificado o que? A precificação e o prazo de validade. Uhum. Tudo isso a gente pode fazer. Toda vez que alguém vai cobrar de alguma forma, essas cobranças elas têm que ser claras, específicas para o consumidor. Senão, a pessoa pode ser penalizada pela falta de informação. Pizzas, por exemplo. Tá? E o que a gente tem feito? Nós chamamos a pessoa, porque nós também queremos criar e conciliar o mercado. Todo mundo hoje precisa trabalhar e todo mundo precisa ganhar. O PROCON não pode ser só o inimigo, né? De O jeito predador dos consumidores, de quem Perfeito. presta serviço. A gente tem que conciliar, a gente tem que harmonizar essa relação. Então, por exemplo, olha, tal lugar está cobrando errado, porque está cobrando o valor da pizza maior. Uhum. Qual é a situação nesse ponto? A pessoa, geralmente, quando ela tem, um exemplo, uma pizza de mussarela. O que foi ali de ingrediente? Foi a mussarela. O tomate, alguma coisa, mas é uma coisa mais simples. Uhum. E a outra foi, sei lá, foi de salame, foi uma portuguesa. Houve mais ingredientes. Acabou tornando ela Pizza mais cara. mais cara. Mas como eu posso cobrar? Eu tenho que deixar transparente no cardápio. A pizza de 2, 3 valores poderá ser oferecida, porém será cobrado o valor da maior. Então, essa transparência com o consumidor, ela tem que existir sempre. É, verdade. E eu acho até interessante você falar disso, dos preços claros, acessíveis, sem serem aquela pegadinha, né? Que você tá, a hora que passa no caixa, o valor tá diferente. É só se você tiver o cartão do supermercado, que aquele desconto tá valendo, mas tá lá com uma letrinha, né? Que nem com a lupa você consegue. Esse é um tipo de situação que com certeza atinge muito o idoso. Perfeito. Né? Porque o idoso, ele precisa de uma letra maior, ele precisa de um rótulo maior, ele precisa de um cartaz que não deixe dúvidas em relação a isso. Falou tudo. É isso mesmo. Você está coberta de razão. E mais um detalhe. Às vezes, ainda mais agora, final de ano, chegando festa, todo mundo gosta de ganhar presente. E a grande maioria gosta de dar presente. Uhum. Você vai numa loja. Você não quer fazer o cartão? Sua compra, tá 500, mas eu faço em 8 vezes. Poxa, vai ajudar, porque eu ainda vou ter que comprar as coisas de Natal, eu tenho outras despesas e tal. Olhe as letrinhas. Se você não consegue, chama alguém, chama o filho, dá trabalho pro filho, dá trabalho pro sobrinho. Por quê? Geralmente vem o valor maior, porque ali foi inserido seguro disso, seguro daquilo, mas eu não contratei. Você entendeu? Então, às vezes é falado uma coisa e no contrato está outra coisa. Exatamente. Vamos analisar. Vamos cuidar do dinheiro no bolso. Eu acho que o recado que a gente precisa dar aqui para se encaminhar para o final, porque a gente teria tantas coisas para abrir, né? Eu acho que o Papo de Idade está aqui para te instruir, né? Está aqui para prestar esse esclarecimento, trazer as pessoas que são do ramo, que são especializadas. E o recado que a gente pode deixar aqui para que o consumidor minimize, né? Para que a gente possa aí, pelo menos, evitar, porque como os crimes, todo dia tem um crime novo, mas assim, o que a gente pode fazer para evitar? Para minimizar, cair nesses golpes. Tenha calma. Apesar da empolgação que a gente tem, respira, analise, vá às compras sabendo o que você vai comprar. Passe a se analisar um pouco mais. Eu estou comprando o que eu preciso ou estou comprando por impulso? Eu estou me enfiando em dívidas, eu vou ficar endividado, eu vou deixar isso
por um tempo longo. Isso pode me prejudicar, pode trazer brigas, pode me trazer realmente apertos no bolso. Então, vamos respirar, vamos olhar o que eu preciso, ter paciência, conversar com outra pessoa. Se for compras pela internet, analise, preste atenção no site, sempre com um Szinho, porque são sites seguros. Veja, analise, entre no Reclame Aqui, lá, vê se está. Observe as reclamações que tem ali. E se você sentir lesado, vá até o Procon. Isso mesmo. Muito obrigada pela tua participação, pelas informações que você passou aqui. Eu tenho certeza que o consumidor vai se sentir muito à vontade, né, em recorrer até vocês. Obrigado pela audiência. Não se esqueça, para você assistir a entrevista na íntegra, você tem que ir até o nosso canal do YouTube. Vá lá, se inscreva, ativa o sininho que você recebe toda entrevista nova e tem uma por semana subindo para você, tá bom? Muito obrigada e até a próxima entrevista. Economia prateada, longevidade no olhar.